Boa noite a todos, meu nome é Isabela e eu vou começar apresentando o nosso trabalho de conclusão de curso, que é sobre o planejamento financeiro empresarial. Saiba cuidar do seu dinheiro. Os integrantes do grupo são eu, a Érica, a Débora e a Ieda. O tema do nosso trabalho é planejamento financeiro empresarial. O problema que identificamos é que muitas empresas acabam fechando suas portas devido à má gestão em suas finanças, que os empresários acabam desrespeitando a pessoa jurídica e descapitalizando a empresa para o bem pessoal. Por isso que é importante o planejamento financeiro para a expansão do seu negócio. Justificativa seria porque o planejamento financeiro ele ajuda e preocupa-se em como ajudar a ter uma visão melhor dos seus investimentos e financiamentos que ajudam muito o pequeno empresário no começo do seu negócio. O objetivo geral do nosso trabalho é direcionar as empresas a ter uma visão ampla e realista do negócio, avaliando os aspectos positivos e negativos que cada decisão irá incidir sobre o seu negócio. Os objetivos específicos do nosso trabalho. Primeiro, é identificar os métodos e tipos de controles necessários que uma empresa deve adotar para sua administração. E segundo, identificar as consequências que ocorrem quando a empresa não faz um planejamento adequado. E terceiro, conscientizar o empresário da importância do planejamento financeiro e como executá-lo, para que não tenha prejuízo, para ter um sucesso no seu empreendimento. A metodologia utilizada foi em livros e sites. Esse aqui é um modelo do nosso Canvas. A gente pretendia fazer de outra maneira, né? Com cartilhas explicativas, a apresentação do TCC presencial, mostrando e explicando. Também fazendo uma lista de cadastro no dia, né? Para o empresário, para que depois a gente pudesse apresentar alguns meios de como ele faria o planejamento financeiro dele, também mostrando algumas planilhas e tudo mais, mas devido à pandemia, apresentamos o TCC online. Conceito de planejamento financeiro. É uma projeção, né, de receitas e despesas, que, por finalidade, indica a situação econômica geral da empresa. Planejar as finanças da empresa é dar rumo, metas e objetivos. Ou seja, né, é saber a situação da empresa, né, para que planos futuros. E planejamento financeiro. Ele consiste em ajustar de melhor forma as variáveis internas da empresa, né, que podem ser controladas, e com as variáveis externas, que não conseguimos controlá-las, né? E saber controlar as suas entradas e saídas, né? Seus gastos para que o empresário não tenha prejuízo. Agora eu passo a palavra para a Érica para dar continuidade ao... Olá, meu nome é Érica e eu vim dar continuidade à apresentação da minha colega Isabela. Ela estava falando sobre o nosso TCC, que é Planejamento Estratégico Financeiro Empresarial, e eu vou estar falando sobre como os fatores externos afetam uma empresa, o planejamento de uma empresa de um modo geral. Tá? Primeiramente, o que são fatores externos? É tudo aquilo que não depende de mim, nem da minha empresa. São coisas que estão além do meu alcance, que eu não consigo influenciar. Então, outra coisa que influencia bastante no meu planejamento é os fatores internos. O que são fatores internos? É tudo que depende de mim para dar certo. Quais são as minhas habilidades? O que eu posso fazer que pode ser uma nova oportunidade para a empresa? Quais são as minhas limitações? O que eu tenho que melhorar? Isso é um fator interno. Planejamento a curto prazo. O que é? É tudo aquilo que eu preciso fazer em um espaço pequeno de tempo. Pode levar até 2 anos. São metas simples: aumento de venda, redução de estoque, alguns treinamentos. Planejamento a longo prazo. O que é? É um planejamento sustentável. É um planejamento que você vai estudar e você vai saber o que você está fazendo. Você sabe a real situação financeira da sua empresa. Alguma coisa que você quer conquistar e você tem que pensar o que é necessário para conseguir conquistar. Um exemplo: você vai querer
lançar uma linha de produtos. Você tem condições de estar lançando? Quanto você vai gastar para estar fazendo esse lançamento? Vai ter o público-alvo? Você vai conseguir atingir as vendas? É um produto que é aceito? Então, é um planejamento que você faz estrategicamente pensado. Uma ampliação que você vai fazer no seu comércio. Você tem condições de gastar esse dinheiro nessa ampliação? Ah, hoje eu não tenho, mas daqui a 3 anos eu vou ter. Então, você vai se planejar e vai estar fazendo essa ampliação, leva a falta de planejamento. Hoje, muitas empresas acabam falindo antes dos 5 anos, e os motivos são simples. A maioria deles são o quê? Empresários que não sabem calcular o preço do seu produto, não sabe precificar, não sabe fazer um estudo e acaba precificando incorretamente. Já 26% dos empreendedores, eles acabam fechando sua empresa porque não tem noção do investimento que será necessário. Já 23% das empresas, elas acabam fechando pois elas não sabem fazer uma avaliação de crédito de seus clientes, o que acaba gerando muita inadimplência e fica descapitalizada e não consegue sobreviver a tanta inadimplência. E o planejamento? Como começar? O que fazer? Você tem que fazer 3 perguntas. Onde você está, onde você quer chegar e como você quer chegar. Objetivos. O que você deseja para sua empresa? Qual o grau de expansão? Como que você vai atingir? O que você quer? Você deseja apenas que ela sobreviva, que você tenha o seu ganha-pão diário, ou você quer que depois de um tempo ela cresça? Depois que você traçou esse objetivo, você tem que ir atrás dele metodicamente e cumprir todas as regras do planejamento feito, controlar suas finanças, controlar suas despesas, controlar de acordo com o seu orçamento. Um planejamento financeiro bem feito e bem executado pode garantir que a sua empresa chegue ao sucesso, que você consiga atingir as suas metas, que você atinja seus objetivos e você consiga uma empresa de sucesso, uma empresa rentável, o sustento da sua família, o sustento de diversas famílias através da sua empresa. Por isso, a importância do planejamento financeiro. Essa, então, foi a minha parte do nosso trabalho, do nosso projeto, que a gente fez com muito carinho. Esperamos que tenham gostado. E agora eu vou passar para minha amiga Ieda, tá passando mais algumas informações a todos. Obrigada e até mais. Boa noite, meu nome é Ieda. Vou estar falando sobre a parte de estratégia do nosso trabalho, que é o analisar, o planejar e o executar no planejamento. E no financeiro a gente precisa conhecer quais são os nossos pontos positivos e negativos, que são as forças, as fraquezas, né? Saber qual que é as nossas metas, os nossos objetivos, para a gente conseguir estar fazendo um planejamento de como está desempenhando isso, e tudo em companhia, né, em sincronia com o nosso corpo de funcionários, com as nossas equipes e colaboradores. Alguns vilões que a gente pode verificar no planejamento financeiro é a falta de controle, né, do nosso caixa, do nosso contas a receber, do nosso contas a pagar, não saber o valor que a gente tem em estoque, quanto que a gente está desembolsando, tendo um custo, né? Qual que é o valor do custo do nosso produto, qual que é o valor que a gente está colocando como preço de venda, né, no nosso produto, se a gente está fazendo correto, se os orçamentos que a gente precisa fazer para conseguir um valor melhor para produzir, para desempenhar um serviço, está sendo o melhor naquele momento e se é o correto. A gente precisa também conhecer a nossa empresa, saber se ela está sendo rentável, se a gente está conseguindo fazer dinheiro com o nosso produto, com o nosso serviço, se ela está desempenhando um serviço bem visto, né, perante os nossos concorrentes, ou se a gente tem alguma coisa a melhorar. Algumas coisas, alguns pontos que a gente precisa estar melhorando, né, no nosso planejamento e que interfere no nosso planejamento é a mistura, né, da pessoa física com a pessoa jurídica. Para isso a gente pode estar fazendo determinando um prolabore para os sócios e para os proprietários, que nada mais é do que o salário deles, como qualquer outro funcionário, pela atividade que eles estão desempenhando.
e controlar nosso capital de giro. Isso pode ser feito por meio de um software ou de planilhas, que muitas acabam apresentando até gráficos para análises. E tentar praticar, né, um bom convívio entre os colaboradores, fazer orçamentos, nos orçamentos planejar quanto que a gente pretende estar utilizando para cada área, para cada serviço, fazer o ciclo operacional. Ciclo operacional nada mais é do que o lançamento de tudo o que acontece na empresa, desde uma compra de matéria-prima até a venda do produto. Toda a movimentação que a gente tem na empresa vai ser lançada, né, no ciclo operacional. Outro ponto também que a gente precisa observar é os gastos. Quais são os gastos mensais necessários e os supérfluos que a gente pode estar, né, acabando com eles durante um período ou substituindo por outros meios. E também tomar um pouco de cuidado com o controle das nossas cobranças, das nossas despesas, dos movimentos financeiros, e para que a gente, um gerenciador financeiro, que é a pessoa que cuida dessa área, que é responsável pelas análises, né, e as tomadas de decisões, né, para a empresa, consiga ver qual é o melhor momento para estar fazendo investimento e que a gente não consiga estar entrando e usando, pagando juros, né, indevidamente. O que fará com que muitas vezes a gente acabe não sendo tão bem vista, né, no mercado, por não ser uma pessoa adimplente. A gente acabar sendo vista como uma empresa e uma corporação que acaba não conseguindo cumprir com o seu planejamento financeiro. Eu vou estar passando a palavra para a Débora, né, que vai estar falando para vocês alguns outros métodos de controle para um bom planejamento. Boa noite, meu nome é Débora e eu vou dar continuidade. Vou falar um pouco sobre fluxo de caixa. Qual o objetivo dele? É manter o equilíbrio financeiro da empresa. É também um instrumento de gestão financeira que projeta para períodos futuros todas as entradas e saídas de recursos financeiros da empresa, indicando como será o saldo de caixa para os períodos projetados. Essa ferramenta é utilizada para planejar a situação da empresa. Pode ser feito diário, semanal, mensal e anual. Isso vai de acordo a cada empresa decidir. Então, com essa ferramenta, é possível identificar-se todas as receitas e despesas, tendo assim a possível real situação da empresa. Aqui temos um modelo de fluxo de caixa, né, que é o saldo inicial, que seria o dinheiro em caixa, o saldo bancário, mais as entradas do dia, que é as vendas e recebimentos, menos as saídas, que seriam os pagamentos aos fornecedores, né, e as contas, que resultam no saldo final. Então, quando a entrada de recursos é maior do que a saída, temos um saldo positivo, caracterizando uma situação superavitária. Por outro lado, quando a saída de recursos é maior do que a entrada, temos uma situação deficitária. É quando a empresa não tem recursos suficientes para liquidar todas as suas dívidas. Concessão de créditos. Após conhecer o fluxo de caixa, é hora de avaliar os critérios utilizados para a concessão de créditos aos seus clientes. O que seria isso? Seria mais a parte de avaliação que a empresa fará dos seus clientes para ver a capacidade que eles vão ter de pagamentos, né? Os critérios a se utilizar para avaliação é o acesso a sistemas de proteção de crédito como SPC, Serasa, né? Outro critério a ser analisado é se o cliente terá condição de pagar o produto que ele comprou. Qual o prazo que tem que ser estabelecido para ele pagar? Será o suficiente para que a empresa possa receber e pagar o seu fornecedor, ou ela terá que fazer uma nova compra e depois pagar o fornecedor? E só depois disso receber do seu cliente. Então, tem que ser feita essa avaliação para que assim não prejudique o fluxo de caixa, né, da empresa. Mas também pode ser estabelecida a política de juros do cliente. Não pagou? O que pode ser feito? Vai ser aplicada uma multa? Quanto de juros por dia, né? Então, os critérios analisados tem que ver quais são os riscos e as possibilidades de inadimplência. Administração do capital de giro.
Capital de giro é um conjunto de valores necessários para uma empresa se manter e fazer seus negócios acontecerem. Então, o capital de giro garante a saúde financeira da empresa, proporcionando os recursos de financiamento aos clientes nas vendas a prazo, mantendo os estoques, assegurando pagamentos aos fornecedores, as compras de matéria-prima ou mercadorias de revenda, e bem como o pagamento dos impostos, salários e demais custos e despesas operacionais. O que é preciso para o início? Estoques enxutos, com o mínimo de dias possíveis, ciclo financeiro adequado para não descapitalizar a empresa. Alguns itens que prejudicam o capital de giro seriam o declínio nas vendas, inadimplência, despesas excessivas, ciclo financeiro demasiadamente longo, e entre outras situações externas. Quando buscar o capital de giro externo? Primeiro, quando houver a necessidade de expansão em sua estrutura ou negócio. Segundo, a necessidade de manter o seu estoque, porém, desde que haja retorno financeiro, O terceiro seria para a negociação de dívidas, mas desde que a taxa de juros seja reduzida, compensando a operação. O que é importante a empresa saber? É importante não misturar a pessoa física com a pessoa jurídica, controlar o fluxo de caixa, utilizar um software para auxiliá-lo, trabalhe também com provisões para ciclo, faça sempre seu planejamento, dispense os gastos supérfluos e controle os gastos e orçamento. Conclusão. Mostramos o quanto é importante ouvir a visão de cada setor da empresa, para que assim possa ser tomada a melhor decisão. Assim concluímos que, utilizando os relatórios e os controles abordados nesse trabalho, serão possíveis planejar as atividades de maneira única, permitindo um controle próximo de todos os setores, suas reais necessidades e quanto é necessário para a organização financeira planejar um futuro mais seguro para a sua empresa, evitando assim seu fechamento precoce. Aqui são as nossas referências. E uma mensagem em agradecimento. Um especial agradecimento a todos os professores que ensinam, educam, formam e orientam. Muito obrigada pela atenção e até mais.